Graça e paz, pessoal, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre essa questão do ser filho de Deus. Você verdadeiramente é um filho de Deus? Tem muitas pessoas que se confundem a respeito da filiação divina, a respeito de como Deus encara os seus filhos nos dias atuais. Então eu quero te perguntar, responda para você mesmo antes de continuar no vídeo. Você se considera um filho de Deus? Você realmente é um filho de Deus? Vem comigo para a gente entender um pouco mais sobre essa questão teologicamente falando. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez ao meu canal. Quero te convidar a se inscrever aqui no Teologia em Tela. Por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta. Tenho certeza que você vai sair daqui edificado e entendendo como que é esse seu relacionamento com Deus na atualidade. Se você, porventura, diz que se considera filho de Deus, eu espero que isso seja um reflexo da sua fé. Se você acha que você não é filho de Deus, vou te ensinar, através dessa palavra, como se tornar um filho de Deus, caso você queira. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que ninguém sobre a face da terra, desde Adão até os nossos dias, de fato pode ser considerado filho de Deus de maneira plena, a não ser o próprio Jesus Cristo. A Bíblia chama ele, em João 3,16, de o Filho unigênito do Pai, ou seja, o único que de fato foi gerado. Então ele não é apenas primogênito, ele é tanto primogênito quanto caçula, porque ele é o único que foi gerado por Deus. A Bíblia relata que quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo, por uma palavra de Deus, por uma promessa do Senhor. Então o Espírito Santo envolveu Maria e ela ficou grávida de Jesus. Então ele é literalmente o Filho unigênito do Pai. Então quer dizer que os israelitas, eles também não podem ser considerados filhos de Deus? Eles são filhos de Deus por meio da aliança que Deus fez com Abraão. Então, quando Deus fez uma aliança com Abraão, todos os filhos de Abraão passaram a ser filhos de Deus. Então, eles não são gerados, nem mesmo o próprio Abraão foi gerado por Deus, né? Assim como Jesus foi gerado. Abraão entrou em uma aliança com Deus, se tornou um amigo de Deus, como a Bíblia relata, e nesse pacto, nessa aliança, né, aliança eu acho que é o termo mais correto, que eles firmaram, os filhos de Deus passaram a ser filhos de Abraão, os filhos de Abraão passaram a ser filhos de Deus pela fé. Pela fé, nós não, os israelitas são filhos de Deus. Então, o próprio Abraão se tornou esse personagem importante por conta da fé que ele tinha. A Bíblia, inclusive, no Novo Testamento, Paulo usa muito esse termo, diz que Abraão foi justificado pela fé e não apenas pelas obras. A mesma coisa o Tiago, só que o Tiago também pontua a importância das obras nesse sentido de mostrar a fé. Tá, mas a nossa discussão aqui é sobre a questão da filiação. Então, todos os filhos de Abraão para frente, se tornaram filhos de Deus. Se você pensar por aí, Jesus, ele é tanto o Filho unigênito do Pai por ter sido gerado pelo Espírito Santo, quanto também Filho de Deus no sentido de estar dentro da aliança abraâmica, né? Porque ele é filho de Maria, e Maria é uma israelita, uma judia, e ela é descendente de Davi, descendente de Abraão, portanto, também é contemplada pela aliança. Então, Jesus se torna filho de Deus duas vezes, se você pensar nesse sentido. E até mesmo depois que é firmado o novo pacto, todos os filhos de Deus agora são filhos de Deus por crerem em Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, você já deve ter tido contato com esse versículo, fala que Jesus veio para o que era os seus não receberam, a todos, pois quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os que se tornaram filhos de Deus foram aqueles que, vamos dizer assim, entregaram a vida para Jesus no Novo Testamento. O próprio Jesus, ao se entregar na cruz, ele está se tornando ali o filho obediente ao Pai. Então, ele vai se tornar filho de Deus mais uma vez na nova aliança. Então, ele é plenamente filho de Deus em todos os sentidos. E nós, os que estamos agora na era do Novo Testamento, nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus. O que estavam no Antigo Testamento se tornavam filhos por meio da aliança de Abraão. Até mesmo aqueles que nasciam em outras nações teriam a oportunidade de se juntar ao povo de Israel em alguns momentos, haviam certos rituais para tal, certas coisas que poderiam acontecer, certas exigências, né?
Eles, por exemplo, não poderiam entrar no templo se fossem gentios, no entanto, poderiam participar, que eu vou dizer, da vida comum dos israelitas por declararem um proselitismo em favor dos judeus, né, em favor dos israelitas. Uma vez que eles se tornavam assim, eles também poderiam participar das bênçãos. Só para dar um exemplo, na época em que a nação de Israel foi liberta da escravidão do Egito, muitos egípcios eles decidiram seguir caminho com Moisés e com os israelitas por verem como que o Deus de Israel era poderoso. Né? E eles entenderam e acreditaram que aquele era o único e verdadeiro Deus e, portanto, decidiram andar, né, com os israelitas. Bom, enfim, até mesmo no contexto do Antigo Testamento, nós temos aqueles que se tornam prosélitos e, por adoção, vão se tornar filhos de Deus no futuro. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós somos filhos adotivos de Deus. E inclusive, eu estava esquecendo, eu gostaria de mencionar o próprio Adão. Nem o próprio Adão pode ser considerado filho de Deus, porque ele foi uma criatura de Deus e ele foi criado por Deus. Então, todas as pessoas que não estão em Cristo estão em Adão. E os que estão em Adão não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Quando você vai ver a genealogia que Lucas descreve, ele faz a genealogia de Jesus até chegar lá em Adão. E ele tem o cuidado de não chamar Adão de filho de Deus. Ele simplesmente fala de Deus, né? E Adão veio de Deus, não fala filho de Deus. Bom, enfim. Mas essa é uma questão que eu queria pontuar. Deus não gerou Adão a partir do ventre de uma mulher, ele criou Adão, então tecnicamente ele pode ser chamado como uma criatura de Deus, a mais excelente das criações de Deus. O único que tem realmente a prerrogativa de ser chamado filho de Deus, o filho unigênito do Pai, é o próprio Jesus. Todos os outros, inclusive você e eu, podemos entrar na lista dos filhos de Deus, porém os adotados. Então Jesus, ele vai ser sempre o nosso primogênito, o nosso irmão mais velho, o nosso primeiro irmão. E ele de fato se tornou primogênito porque ele foi o primeiro a ressuscitar, né, dentre os mortos. Ele veio com esse propósito de morrer e ressuscitar, e ele se tornou a primícia de toda a criação, porque dele, né, ele é o princípio, dele veio toda a vida que existe, por meio dele foram criadas todas as coisas. João deixa isso muito claro, que quando Deus lá em Gênesis decidiu criar toda a humanidade, quando Deus lá em Gênesis decidiu criar toda a Terra, todo o planeta e tudo que existe hoje, Jesus estava lá presente. Tudo que foi feito foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Você lê isso lá no primeiro capítulo de João. Quando você vai olhar lá, então, para o Evangelho de João, você percebe que Jesus é o nosso Criador e ele também é o nosso primogênito. E a partir dele, a partir do momento que eu declaro a minha fé em Cristo, eu me torno filho de Deus. Então você é filho de Deus? Se você se considera um filho de Deus, no mínimo que você tem que ter é um temor pelo Senhor Jesus no seu coração. Você precisa viver a sua vida em função dele, como se você realmente fosse o próprio Cristo aqui na Terra, ou na verdade uma representação dele, não o próprio Cristo, é claro que não, mas você é uma representação de Cristo aqui na Terra. Você procura ser um imitador de Jesus, você procura ser um imitador de Cristo, você pela fé vive uma vida segundo a vontade de Deus, e isso faz de você um filho de Deus. Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador é fundamental. Você não será um filho de Deus enquanto não receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que ele é o único mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você também vai se assemelhando aos cristãos, você vai se assemelhando a Jesus Cristo e assim se tornando cada vez mais parecido com Cristo. É claro que nas nossas vidas a gente tem muitas limitações, muitas falhas, muitas dificuldades. Isso não vai impedir você de se tornar um filho de Deus. E para você ter uma certeza, uma convicção absoluta de que você de fato é filho de Deus, que não é uma coisa da sua cabeça, que você de fato foi adotado por Deus, a intimidade é muito importante, tá? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16. Se você é uma pessoa temente a Deus, então você tem o Espírito Santo. E se você é íntimo do Espírito Santo, de acordo com Romanos 8. De acordo com Romanos 8, 16, o Espírito Santo testifica no seu coração que você é realmente um filho de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus?
porque o Espírito Santo vai testificar no nosso coração, ele vai testificar. Não é simplesmente uma força de expressão, não é simplesmente, como é que eu vou te explicar, uma autoafirmação, eu falando, não, eu sou filho de Deus, eu sei disso, quem é você para falar que eu não sou e tal? Não é isso. O Espírito Santo vai te dar paz, o Espírito Santo vai convencer o seu coração, ele vai te dizer, ó, você é filho de Deus mesmo. Fica tranquilo, estou contigo. Amém? Eu sei que esse assunto pode gerar um pouco mais de profundidade, de debate. Eu só queria trazer isso porque o Espírito Santo tocou no meu coração. Talvez você esteja com essa dúvida sobre como é que é esse negócio? Todo mundo é filho de Deus. Não é bem assim, tá bom? Portanto, eu espero que essa palavra tenha esclarecido algumas coisas. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. A gente vai tentar sanar as dúvidas nos próximos vídeos. Por favor, se inscreva no canal, recomende esse canal para outros irmãos, para outras pessoas, para que elas também possam receber uma palavra de Deus. Aqui tem conteúdo para te ajudar a crescer espiritualmente, a crescer diante de Deus e também diante dos homens. Que o Espírito Santo possa te fortalecer. Fica na paz e dê o seu joinha também, curta o vídeo, tá bom? Além de se inscrever, curta o vídeo, compartilha. Um abraço, até a próxima. Clique em um desses cards aí e fique com a gente. Até breve.